medo, raiva, frustração. Se você quer saber sobre o que nós vamos falar, você vai ter que assistir todo o vídeo. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e de ativar o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos, ok? I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world and right on time. Oh, never in my life have I seen the sky light up like this. I'm far away from Earth and I wanna know if... Oi, pessoal! Tem muito tempo que eu estou querendo fazer esse vídeo sobre um tema muito familiar. Você já ouviu falar sobre inteligência emocional? Inteligência emocional, podemos dizer que é o quanto você consegue lidar com os seus sentimentos. É como se fosse uma inteligência em lidar com as emoções e lidar com os seus sentimentos. Não somente com os seus, mas também com os dos outros. Hoje em dia, para fazer uma entrevista, as empresas, elas preferem muito mais pessoas que tenham a inteligência emocional, que saibam lidar com os seus sentimentos, com raiva, com a frustração, com o medo, com a insegurança, pessoas que conseguem dominar as emoções, do que as pessoas que têm o QI elevado, as pessoas que têm a inteligência racional, digamos assim, que é o cérebro mesmo, de você ter a capacidade de fazer as coisas. Mas por que é tão difícil ter inteligência emocional? O que acontece? Por que as pessoas não conseguem ter inteligência emocional? É sobre isso que vamos falar. Para quem não me conhece, eu creio que a maioria que está assistindo os nossos vídeos me conhece, mas somos duas irmãs e a minha mãe criou nós duas, né, praticamente sozinha, porque o meu pai, embora a gente sabe que ele sentia, né, muito amor, muito carinho por nós, ele não conseguiu ser um pai presente, ele não conseguiu exercer realmente o papel de pai, né, de cuidados, de orientações, de estar sempre ali, né. A minha mãe foi uma pessoa muito nervosa, ela brigava muito com a gente e isso me criou um certo tipo de trauma. E a tendência da gente é repetir os atos que nós aprendemos. Se você, por exemplo, conversa com uma pessoa que fala alto, você também vai começar a falar alto daqui uns dias, né? É aquela história, né, que a gente aprende na escola, que o meio onde você vive te transforma. Isso é muito sério, gente, e acontece de verdade. E isso afetou muito quando criança. E a gente sabe que estudos mostram, né, que do 0 aos 7 anos é o período que é formado todo o caráter, é o período que é formado todo, vamos dizer que o nosso cérebro é como se fosse um disco rígido, e ali são gravadas todas as coisas do 0 aos 7 anos, todos os princípios, todas as informações como ser humano, como indivíduo, é formado do 0 aos 7 anos. Vai falar. Príncipe encantado acordou. Encantado? Então, pessoal, como eu estava falando, fala assim, Henrique. Pessoal, se inscreva no nosso canal. Esse canal. E dá o seu like. Deixa o joinha. Ative o sininho.
Então, como eu estava falando, pessoal, eu, do 0 aos 7 anos, eu posso dizer que eu tive uma vida muito turbulenta. A minha vida foi muito difícil, porque os meus pais, eles já estavam meio que num processo de separação, iam, voltavam. E isso atingiu muito a mim e a minha irmã, porque, como eu disse, do 0 aos 7 anos é a idade em que você deve passar para a criança toda a segurança, você deve passar toda a constância, porque a criança, ela percebe se o ambiente muda, ela percebe se os pais são constantes, se os pais, eles têm um caminho a seguir, se eles têm foco, objetivo. Então, tudo isso faz parte da inteligência emocional. E foi assim que o meu sistema emocional foi formado. Os meus pais não tinham constância. Minha mãe, por sua vez, ela sentia muito medo, porque ela já veio de um histórico também familiar, pelos quais ela passava por violência. Meu avô era muito violento e ela se tornou também uma pessoa violenta. E é um ciclo, né? É um ciclo. Se você não for, se você não parar, refletir e decidir fazer diferente, vira um ciclo. Porque tudo que você aprende, você repete. E eu aprendi a não controlar as emoções, a ser agressiva. Porque da mesma forma que eu recebi agressividade, a tendência foi sempre repetir. Hoje, aos 31 anos, eu me deparei com tudo isso. Após a maternidade, caiu a ficha de que eu precisaria mudar tudo na minha vida para conseguir passar para o meu filho coisas boas. Eu precisaria dominar as minhas emoções para ser espelho para a vida dele, para que ele enxergue em mim uma pessoa que domina as emoções, para que ele aprenda também a dominar as emoções, porque não adianta também você ensinar a criança a dominar as emoções dela se ela vê no seu dia a dia que você não domina as suas emoções, que você tem ações diferentes daquilo que você fala. Mas muitas vezes a gente não consegue lidar com os próprios sentimentos, é difícil. Quando você passa por uma frustração, quando você passa por medo, você não pode passar medo para a criança, mas você sente medo, nós somos seres humanos. Você não pode passar raiva para a criança, você tem que ensinar ela a ter autocontrole sobre uma situação, mas muitas vezes nós não temos autocontrole, a gente descontrola. E isso é uma coisa que eu tenho trabalhado muito comigo, eu tenho me esforçado muito para conseguir lidar e gerenciar tudo isso. E eu queria falar com vocês, eu sei que tem muito pai, muita mãe que me assiste, né, nos vídeos. Tem muitos adolescentes também, jovens que estão aí começando. É bom a gente refletir sobre o tema, é bom a gente tirar um tempo do dia, sabe, para refletir sobre as nossas emoções, até que ponto nós temos sido para os nossos filhos pessoas equilibradas emocionalmente, pessoas que conseguem passar para eles, apesar dos nossos problemas, passar para eles algo de bom, ensinar para eles que também é lidar com as emoções. É muito importante você ensinar a criança o ABC, é muito importante você ensinar a criança as cores, é muito importante você ensinar várias coisas para as crianças. Mas o mais importante, eu acredito, lógico, eu sempre falo que o mais importante da gente estar ensinando é a parte espiritual, cuidar da alma.
né? Não é a emocional, é a espiritual, cuidar da alma, que é ter conexão, né, com Deus, é ter conexão, sabe, de orar, de pedir a Deus, de lavar a alma, limpar a alma. Isso, estudos, eu não sou formada no assunto, mas eu leio muito e eu sei que existem estudos que falam que existe até uma parte do cérebro que quando você tem a fé, quando você conecta diretamente, né, com algo que você acredita muito, com Deus ou aquilo que você acredita, existe uma parte do cérebro que dá um sentimento de pertencimento. E esse sentimento de pertencimento faz você se sentir bem, um bem-estar. E isso é muito importante a gente ensinar. Eu acredito que essa é a parte mais importante. Mas em segundo lugar, também é importante ensinar a ter conexão emocional, a ter inteligência emocional. Falei errado. Conexão é quando você, né, interage com as pessoas, mas a ter inteligência emocional, que é quando você sentiu medo. O que você faz quando você sente o medo? O que você faz quando você sente a raiva? O que você faz? É normal sentir, nós não podemos deixar de sentir. Os sentimentos inerentes ao ser humano, mas nós precisamos aprender a lidar com isso. Então, isso é uma coisa que mexeu muito comigo e eu senti muita vontade de falar, porque é algo que eu creio que todo mundo, todos nós passamos por isso, todos nós temos emoções para gerenciar, muitas vezes não conseguimos. A forma que a gente extravasa talvez é a pior. E mais do que isso, também é a questão de você voltar à estabilidade. Eu sempre tive dificuldade porque eu sempre fui uma pessoa extremamente sensível a tudo que as pessoas falam. Sou uma pessoa extremamente sensível. Então, essa sensibilidade sempre me fez ficar em altos e baixos. Porque a pessoa fala uma coisa, eu sinto muito, eu sinto no profundo, me magoou. Às vezes ficava 2, 3 dias, ou uma semana, ou até um mês com aquilo ferindo, com aquilo doendo, porque falta de uma estrutura que eu não tive lá no meu passado, uma falta de uma estrutura de ensinamento a gerenciar as minhas emoções, falta de reflexão de um pai e de uma mãe que falasse: filha, por que você está assim? O que está acontecendo com você? De autoanálise. Isso é ensinado, né, na infância. E já aconteceu de eu ficar um mês com aquela frustração, com aquela dor no coração e não conseguir curar a ferida. E hoje eu vejo o quanto, graças a Deus, eu evoluí. As pessoas sempre vão ter conflitos. Ser humano, a gente é ser humano, a gente vai ter conflito. Mas resolver isso e voltar ao seu humor natural, não se deixar desestabilizar, não se deixar entrar nas profundezas pelas coisas que acontecem na vida, é o segredo. Isso é inteligência emocional. E é disso que a gente precisa. E principalmente passar para esses preciosos. Passar para a preciosidade da mamãe. Passar, Henrique, tem que pensar, refletir. Fala, por quê? Por que eu estou chorando? Né? Será que algo é tão grave assim que eu não posso voltar a sorrir? É. Então, gente, esse é meu vídeo hoje. Tem muitos outros aspectos, né, que eu gostaria de falar sobre a inteligência emocional. Gostaria de compartilhar minha história mais profundamente, mas creio que vai ter um momento oportuno de estar falando sobre toda a minha vida, minha história de vida. Mas essa é a mensagem que eu gostaria de deixar hoje para a reflexão de todos. E vamos refletir, entender o porquê, o motivo
da gente se frustrar tanto, porque é o motivo da gente não voltar a ter o controle das emoções, pensar nos nossos filhos, tentar fazer o melhor para nós, para que nós possamos também passar para eles, né? E é isso. Pessoal, um beijo e até a próxima. Não se esqueça de inscrever no nosso e dar o joinha. Cadê seu joinha? Até.